pessoal? Então, para dar início à nossa simulação prática de coloração de grão, eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente quais são os materiais que nós utilizamos, né, para dar início à nossa coloração. Então, de preferência, um suporte para as lâminas, né, que vão ser submetidas à coloração, um cronômetro para você marcar o tempo de ação dos corantes e, óbvio, pipetas Pasteur para te auxiliar a dispor os corantes sobre as lâminas, tá? Nós também utilizamos o kit de coloração de grão, certo? Esse kit ele vem com os quatro elementos, né, que a gente utiliza, que são 2 corantes, um fixador e também um descorante, tá? E vocês podem utilizar também alíquotas, tá? Então, para você não usar o recipiente principal que já vem na embalagem, vocês podem alicotar e colocar a data de validade para ficar mais fácil o manuseio, tá? Então, nesse caso, eu vou usar as alíquotas dos corantes. Então, pessoal, o primeiro passo é ter o esfregaço pronto, né, em uma lâmina de vidro. Lembrando que esses esfregaços, eles são secos à temperatura ambiente e, posteriormente, eles são fixados na chama do bico de Bunsen, tá? Então, todos esses esfregaços que vocês veem aqui, eles já foram secos e fixados na chama para que não haja risco de você perder material durante o processo de coloração, tá? Então, o primeiro passo agora seria dispor o primeiro corante sobre as lâminas e marcar o tempo de 1 minuto. Então, no nosso primeiro passo, nós temos o cristal violeta, que é o primeiro corante utilizado para realizar a coloração de grão. Então, agora é só você pegar um pouco, dispor sobre as lâminas, tá? E marcar aqui um tempo de 1 minuto, que seria o tempo de ação do corante. Vamos aguardar um pouco. Então, passado o tempo de 1 minuto, depois que você cronometrou, o ideal é que você abra a torneira bem pouco, né, para que o jato não prejudique o esfregaço. E aí você inclina a lâmina e deixa a água percorrer e remover o excesso de corante, certo? E aí você faz isso com todas as amostras que você está submetendo à coloração. Então, só deixar aqui escorrer no dedo, para que não prejudique o esfregaço. E aí, depois que você removeu esse excesso de corante, você vai para o segundo passo, que seria a aplicação do fixador, que é o Lugol. No segundo passo, que seria a utilização do fixador Lugol, você vai trabalhar da mesma forma. Então, você vai depositar o Lugol de modo que ele cubra os esfregaços e vai deixar ele agir por um tempo de 1 minuto, certo? Então, vamos abrir aqui o nosso fixador. Dispor aqui sobre as lâminas. E aí, eu já aproveito para marcar esse tempo de 1 minuto para que a gente consiga acompanhar essa ação, tá? Então, durante 1 minuto, a gente vai deixar o fixador agir aqui no nosso esfregaço. E aí, a gente vai para o nosso terceiro passo. Então, após o tempo de ação do fixador, que é de 1 minuto, nós vamos também remover o excesso, certo, desse reagente, deixando aqui a água escorrer sobre o esfregaço, para que a gente consiga aplicar como próximo passo o nosso descorante, tá? Então, depois de remover aqui o nosso fixador, que é o Lugol, nós vamos agora utilizar o descorante, que seria o álcool acetona, tá? Então, nosso próximo passo seria lavar esses esfregaços para que seja removida a primeira coloração juntamente com o fixador. Então, a gente inclina um pouco aqui a lâmina, deixa o descorante percorrer o material, tá? Para que a gente consiga realmente realizar uma lavagem desse esfregaço. Então, vou aqui pro próximo. Deixa ele aqui inclinado, tá? Que ele percorra todo o material. Última lâmina.
Depois que você fez isso, você vai para o quarto e último passo, que seria a aplicação do nosso último corante, que é a fucsina. Então, após o tempo de ação do fixador, que é de 1 minuto, nós vamos também remover o excesso, certo, desse reagente, deixando aqui a água escorrer sobre o esfregaço, para que a gente consiga aplicar como próximo passo o nosso descorante, tá? Então, depois de remover aqui o nosso fixador, que é o Lugol, nós vamos agora utilizar o descorante, que seria o álcool acetona, tá? Então, nosso próximo passo seria lavar esses esfregaços para que seja removida a primeira coloração juntamente com o fixador. Então, a gente inclina um pouco aqui a lâmina, deixa o descorante percorrer o material, tá? Para que a gente consiga realmente realizar uma lavagem desse esfregaço. Então, vou aqui pro próximo. Deixa ele aqui inclinado, tá? Que ele percorra todo o material. Última lâmina. Depois que você fez isso, você vai para o quarto e último passo, que seria a aplicação do nosso último corante, que é a fucsina. Então, como último passo do processo de coloração de grã, nós vamos aplicar agora o último corante, que seria a fucsina, tá? Esse corante, ele vai ficar agindo sobre os esfregaços por um tempo pequeno, um tempo menor se comparado aos outros, né? Então, esse corante, ele permanece por apenas 30 segundos, tá? Então, vamos dispor aqui o corante para que a gente consiga alarmar o tempo, tá? Eu vou cobrir os esfregaços com o corante. E aí, eu já aciono aqui o tempo de 30 segundos, que é o tempo de ação desses corantes nos esfregaços, tá? Então, vamos aguardar um pouco o tempo para que a gente consiga fazer a nossa lavagem. E aí, após os 30 segundos, você remove o corante com a água, né, com o auxílio da água, e aí você pode deixar as lâminas secando para posterior leitura, tá? Lembrando que para a avaliação da coloração de grã, para que vocês consigam avaliar tanto a morfologia como a propriedade tintorial, o ideal é avaliar essas lâminas na microscopia, na objetiva de imersão, tá? Então, o ideal é realizar essa avaliação morfológica e classificação da propriedade tintorial na objetiva de imersão com o auxílio do óleo de imersão. Até a próxima, pessoal!